Olá, vamos à resolução? Repara que é uma questão do Colégio Naval, tá legal? O enunciado ele fala assim, ó. Marta comprou petecas, bolas e bonecas, pagando por cada unidade, respectivamente, R$1. Então, uma peteca vai custar R$1. R$10. Então, uma bola vai custar R$10 e R$20. Então, uma boneca vai custar R$20. Legal? Aí depois ele fala assim, ó. Gastou R$220. Então, a compra total deu R$220. Em um total de 101 unidades. Então, a quantidade de brinquedos que ela comprou foi de 101 unidades. Desses brinquedos, quantas petecas ela comprou? Então, ele quer saber quantas petecas Marta comprou, tá legal? Então, repara aqui que na letra A a gente tem 95, na letra B 93, na letra C 92, na letra D 91, na letra E 90. Ele quer saber qual dessas alternativas é a alternativa correta, tá legal? Então, a minha resolução eu coloquei da seguinte maneira, eu botei assim, ó. Repare que temos as seguintes equações. Olha aqui, ó. O valor total que ela gastou foi de R$220. Mas como é que se chegou nesse valor total? Foi a quantidade de petecas multiplicado pelo valor de uma peteca. Beleza? Tranquilo? Mais a quantidade de bolas multiplicado pelo valor de uma bola. Mais a quantidade de bonecas multiplicado pelo valor de uma boneca. Então, somando isso tudo, isso tem que dar R$220. Então, é a nossa primeira equação. Tá legal? Tranquilo? Depois, olha só. A quantidade de petecas mais a quantidade de bolas mais a quantidade de bonecas tem que bater um total de 101. Beleza? Tranquilo? Então, essa daqui é a nossa segunda equação. Tranquilo até aí? Aí depois eu pensei da seguinte maneira, olha só. Nessa segunda equação aqui, eu vou pegar todos os termos dessa equação e vou multiplicar por -1. Beleza? Fazendo isso, eu consigo cancelar petecas. Tranquilo? De boa? Então, olha só. Primeira equação, a gente mantém, beleza? Quantidade de petecas mais 10 vezes a quantidade de bolas, mais 20 vezes a quantidade de bonecas. Isso tem que ser igual a 220. Agora, essa segunda equação aqui, todos os termos foram multiplicados por -1. Então, tudo que é positivo vai ficar negativo, beleza? Então, aqui, ó, positivo ficou negativo, positivo ficou negativo, positivo ficou negativo, era positivo, ficou negativo. Então, ficaram as duas equações da seguinte maneira. Quantidade de peteca mais 10 vezes a quantidade de bolas, mais 20 vezes a quantidade de bonecas, tem que ser igual a 220. Menos a quantidade de petecas, menos a quantidade de bolas, menos a quantidade de bonecas, isso tem que ser igual a menos 101. Tranquilão? De boa? Aí depois o que eu pensei? Eu vou somar essas duas equações para poder cancelar isso daqui, ó, porque um é positivo, o outro é negativo. Então, na soma, vai cancelar. Então, somando esses dois aqui, ó, 10 vezes a quantidade de bolas, menos uma vez a quantidade de bola, isso vai dar 9 vezes a quantidade de bolas. 20 vezes a quantidade de bonecas, com menos uma vez a quantidade de bonecas, isso vai dar mais 19 vezes a quantidade de bonecas. Beleza? Tranquilo? E 220 positivo adicionado a menos 101, isso vai ser igual a 119. Tá legal? Tranquilo? Então, eu tenho essa equação aqui, ó. Beleza? Antes de partir para o próximo passo, deixa eu falar com vocês sobre a monitoria de matemática que eu estou oferecendo. Essa monitoria de matemática vai ser principalmente pelo WhatsApp, tá legal? Eu vou montar um grupo e nesse grupo eu vou colocar aulas online, onde eu vou te passar um link da aula online, beleza? Exercício com resolução em PDF, simulados semanais e monitoria, onde você pode estar tirando suas dúvidas, tá legal? Esse projeto é principalmente para você que não sabe nada de matemática, mas precisa aprender matemática, ou você que vai fazer um concurso militar, um pré-vestibular, um Enem, ou qualquer coisa desse sentido, e que vai cair matemática. Então, esse projeto vai te ajudar bastante, porque a gente vai estudar matemática do básico até o avançado, tá legal?
Ficou interessado? É só mandar uma mensagem, beleza? Então vamos nessa, seguindo aqui. Aí depois, a minha segunda ideia ficou da seguinte maneira, eu botei assim, olha só. Na equação, 9 vezes a quantidade de bola mais 19 vezes a quantidade de bonecas, isso tem que ser igual a 119. Confere comigo, beleza? Aí eu pensei assim, ó, vamos colocar a quantidade de bonecas em função da quantidade de bolas. Tá legal? Tranquilo? Aí, aqui eu vou inverter, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a quantidade de bolas em função da quantidade de bonecas. Então vamos nessa, então isso vai ficar assim, olha só. Repetindo a equação, né? 9 vezes a quantidade de bolas mais 19 vezes a quantidade de bonecas é igual a 119. Pegar esse daqui, ó, que está positivo, ele passa para o outro lado como negativo. Então vai ficar 9 vezes a quantidade de bolas, que é igual a 119 menos 19 vezes a quantidade de bonecas, beleza? Agora o 9, que está multiplicando, ele vai para o outro lado dividindo. Então vai ficar a quantidade de bolas é igual a 119 menos 19 vezes a quantidade de bonecas dividido para 9. Beleza, tá aí? Aí depois, a minha terceira ideia eu pensei assim, olha só. Na equação, quantidade de petecas mais 10 vezes a quantidade de bolas mais 20 vezes a quantidade de bonecas tem que ser igual a 220. Lembra dessa equação? Tranquilão? De boa? Eu pensei assim, ó. Vamos substituir a quantidade de bolas, que é essa daqui, ó, por esse valor. Por 119 menos 19 vezes a quantidade de bonecas dividido para 9. Beleza? Então, nessa equação, eu vou pegar essa quantidade de bolas aqui, ó, e vou substituir por essa expressão. Tá legal? Tranquilo? Então, vamos nessa. Então, foi isso que eu fiz, ó. Quantidade de peteca mais 10 vezes a quantidade de bolas mais 20 vezes a quantidade de bonecas, que é igual a 220. Peguei a quantidade de bolas e estou substituindo por essa expressão aqui. Tá legal? Tranquilo? Agora, eu quero retirar esse denominador. Então, nessa equação, eu vou pegar todos os termos e vou multiplicar por 9. Fazendo isso, eu consigo retirar esse denominador, para não trabalhar com fração. Legal? Então, vamos nessa. Isso vai ficar 9 vezes a quantidade de peteca. Então, tá aqui, ó. Fica 9 vezes a quantidade de peteca. Agora, pegando essa expressão aqui, ó, e multiplicando por 9. Então, vai morrer o 9 de cima com 9 de baixo, ficando apenas isso daqui. Aí, aplicando a distributiva termo a termo, 10 vezes 119 vai dar 1.190. 10 vezes menos 19, então vai ficar menos 190 vezes a quantidade de bonecas. Beleza? Tranquilo? Agora isso daqui, ó. 20 vezes a quantidade de bonecas multiplicado por 9 vai dar 180, né? Porque 20 vezes 9 dá 180. Então, fica 180 vezes a quantidade de boneca, que é igual 220 multiplicado por 9, isso vai dar 1.980. Beleza? Ficou isso daqui. Tranquilo até aí? De boa? Aí vamos nessa. Aí agora, repetindo aqui a equação, né? A última parte da equação. Agora a gente pensa da seguinte maneira, olha só. Eu vou fazer por parte, fazer bem devagar aqui para você entender. Eu vou pegar o 1.190, que está nesse membro aqui, ó, como positivo, ele passa para o outro membro como negativo, beleza? Então vai ficar 9 vezes a quantidade de peteca, menos 119 vezes a quantidade de boneca, mais 180 vezes a quantidade de boneca, que é igual a 1.980 menos 1.190. Tranquilo? De boa? Então, esse daqui que era positivo, veio para cá como negativo. Fazendo a diferença desses dois. 1.980 menos 1.190, isso vai dar 790, beleza? Tranquilo? E aqui, ó, fazendo a diferença desses dois aqui, ó, porque tem a mesma parte literal, né? Que é tudo boneco, ó. Então, vai fazer menos 190 bonecas mais 180 bonecas. Fazendo a diferença desses dois, isso vai dar menos 10 vezes a quantidade de boneca. Então, aqui repete. Então, fica 9 vezes a quantidade de peteca menos 10 vezes a quantidade de boneca, que é igual a 790, beleza? Agora, eu vou pegar esse daqui, ó, que está negativo desse lado, ele vem para cá como positivo. Então, vai ficar 9 vezes a quantidade de peteca, que é igual a 790 mais 10 vezes a quantidade de boneca. Beleza? Daí? Tranquilo? Vou pegar o 9, que está multiplicando a quantidade de petecas, e vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar a quantidade de petecas é igual a 790 mais 10 vezes a quantidade de bonecas dividido por 9. Beleza? Tranquilo? Agora, eu vou raciocinar da seguinte maneira, olha só. Sabendo que
a quantidade de boneca tem que ser maior do que 0 e menor do que 11, concorda comigo? De boa? Então, eu vou substituir para ver se vai dar um divisor de 9 no valor inteiro. Por exemplo, se eu pegar a quantidade de boneca aqui e substituir por 0, então vai ficar 10 vezes 0. Então vai zerar esse termo. Então vai ficar 790 dividido para 9. Fazendo essa divisão, não vai dar divisão exata. Então, a quantidade de boneca não pode ser 0. Aí, se eu pegar a quantidade de boneca e substituir por 1, por exemplo, por 1, aí vai ficar 790 mais 10 vezes 1. Aí, 10 vezes 1 vai dar 10. Então, fica 790 mais 10. Isso vai dar 800. 800 não é divisível por 9, então também não vai dar um número inteiro. Então, o próximo número que eu vou tentar para a quantidade de boneca é 2, beleza? Então, eu vou pegar a quantidade de boneca que eu vou substituir por 2, beleza? Então, isso vai ficar 790 mais 10 vezes 2. Aí, resolvendo isso daqui, ó, 10 vezes 2 vai dar 20. Então, fica 790 mais 20. 790 mais 20 vai dar 810. 810 é divisível por 9. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Então aqui vai ficar 790 mais 20. Então 790 mais 20 vai dar 810. 810 dividido para 9 vai dar 90. Então a quantidade de bonecas é 90. Beleza, galera? Um abraço. Até a próxima. Se ficou interessado na monitoria, é só mandar uma mensagem que a gente entra em contato. Valeu?